Falando um pouco sobre a análise de sistemas dinâmicos clássicos, vamos falar agora um pouquinho sobre análise através do diagrama de Bode. Em que consiste o diagrama de Bode para análise de sistemas dinâmicos? Tá? Então, a partir do pressuposto que você tem uma planta, tá? Você tem uma planta e você já conhece a equação característica dessa planta. E aí se propõe o quê? Se propõe um sistema de controle. Qual o sistema de controle? Um controlador do tipo P e uma retroalimentação, ok? Bom, mas você não implementou ainda essa retroalimentação. Você tem somente a planta. E você já quer saber se há possibilidade dessa implementação ser estável, tá? Ou seja, provocar o resultado de estabilidade. E quais os valores que você quer colocar aqui, ó, no controlador que permitem essa estabilidade. Então, nessa aplicação, né, a pessoa que propôs já gostaria que fosse um ganho do tipo 8, tá? Ou seja, um ganho igual a 8. Bom, mas e aí? Será que esse ganho 8 provoca estabilidade? Então, quando a gente faz a análise do diagrama de Bode, qual a resposta que ele vai nos dar? Ele vai dizer o seguinte, ó, se pegar a malha aberta, somente a planta, não levando em consideração o sensor, tá? O sensor ele tem uma função de transferência igual a 1, mas se pegar somente a malha aberta, ele já vai te dizer se colocando um controlador tipo P na retroalimentação, você vai conseguir controlar, tá? Vai conseguir estabilizar o sistema e quais os ganhos que você vai colocar aqui, qual a margem de ganho. Então, se esse 8 estiver dentro da margem de ganho, ok, o sistema vai funcionar. Essa que é a ideia. Mas quando você leva para o diagrama de Bode, você não pode levar o controlador, ok? Leva somente a planta, porque é ela que você vai analisar. O controlador é a consequência, ok? Bom, então qual o pressuposto do diagrama de Bode? O diagrama de Bode faz o seguinte, ele aproveita então a planta, ele analisa a planta que você de objeto, tá? E ele aplica então um controlador e ele atribui valores de ganho a esse controlador sobre um sinal de entrada variável, tá? E esse sinal de entrada variável ele tem uma frequência e essa frequência vai variar então de 0 até tendendo a infinito. Tá? Também muito próximo de 0, porque 0 também não faz muito sentido, o sistema já fica estável, né? Mas muito próximo de 0 e tendendo a infinito. E aí ele analisa o quê? O ganho. Como se comporta o ganho do sistema à medida que se muda a frequência para ganhos diferentes, para cabeças diferentes que aqui estão, ok? Bom, e aí qual é o critério de Bode? O critério de Bode é o seguinte, ele analisa, o ponto de análise é a virada da fase. Ou seja, quando o sinal de saída está em fase contrária ao sinal de entrada. O sistema atrasou tanto que o sinal de saída ficou uma fase atrás. Tá? E quando é que acontece a virada de fase? Quando está no ponto menos 180 graus. Tá? Então a gente analisa primeiro o diagrama de fase e verifica quando que a fase ultrapassa o eixo do menos 180. Quando isso ocorrer, a gente, na mesma posição de frequência, vai para o gráfico de ganho de Bode e esse ganho tem que estar abaixo de 0 dB. Se ele estiver acima, o sistema é instável, acabou. Mas se ele estiver abaixo de 0 dB, ok. Primeira informação importante, haverá um valor de KB que permita com que o sistema seja estável e ele te diz inclusive qual é o valor. E esse valor a gente chama de margem de ganho. Okay? Então é essa a resposta que o diagrama de Bode vai então nos dar. Então, partindo desse sistema, vamos então traçar o diagrama de Bode. Para isso, eu vou me valer aqui de uma ferramenta chamada então a ICLab, tá? E o ICLab eu vou então provocar aqui a amostra do diagrama de Bode. Como que eu faço isso? Primeiro eu crio uma variável S, então S igual a %S para criar essa variável, tá? Agora vou colocar o numerador da minha expressão, tá? 1 menos 2 vezes S, o numerador da expressão, ok? Agora vamos colocar o denominador da expressão, tá? E aí uma coisa interessante, pode ser do mesmo jeito que está colocado lá, olha aqui o denominador, ó. 1 mais 2S vezes 1 mais 15S, não precisa decompor, tá? Beleza? E aí então, colocado o numerador, colocado o denominador, o que nós vamos construir? Nós vamos construir um sistema linear que correlacione o numerador com o denominador, tá? Então ele vai ser um H, que é um linear system, tá? Do domínio contínuo, por isso C, do numerador com o denominador, como aqui estão. Criei já o sistema H,
E agora eu vou traçar o gráfico de Bode. Agora um detalhe importante, ó. Então, eu vou chamar a função Bode, tá? Vou dizer qual é o sistema linear que eu quero que analise, nesse caso é o H que foi construído, e qual o limite de frequência. Nesse caso, eu não posso botar frequência igual a zero, senão não faz muito sentido, né? Eu não tenho variação alguma. Mas aqui eu estou com uma frequência muito próxima de zero, ou seja, 0,01, e eu quero que vá até 100. 100 o quê? Radianos por segundo. Então a frequência aqui está em radianos, tá ok? Uma vez que eu faço isso, essa é a minha resposta, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o gráfico de Bode, tá? Ok? E aqui eu tenho o meu gráfico de fase. O que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar a posição aqui, ó, em que o gráfico de fase ultrapassa o menos 180. Então, olhando aqui graficamente, fica um pouquinho chatinho de fazer, né? Porque os números são pequenos, aquela coisa toda. Mas aí agora a gente pode usar um outro recurso que o Scilab também tem. Por aqui eu já consegui mais ou menos perceber, né? O 180 deve estar por aqui, o ganho está abaixo de 10 dB, de 0 dB. Então tá bom, beleza, vai ser estável. Agora o que eu posso fazer além disso, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pedir para ele traçar minha margem de ganho. E como que eu vou fazer isso? Através dessa expressão aqui, ó, tá? Então, eu crio dois vetores, deixa eu botar um ponto e vírgula aqui, que senão ele vai encher a tela de números. Eu crio dois vetores onde eu quero a minha margem de ganho, tá? Então, aplico essa função para criar esses dois vetores a minha margem de ganho, e aí eu peço para ele mostrar a minha margem, show margin, tá? E aí, quando eu faço isso, só para mostrar para vocês aqui no gráfico, tá? Olha só o que vai acontecer. Quando eu faço isso, olha lá o gráfico. Ó. Agora o gráfico continua o mesmo, porém ele traçou ó, o ponto 180, tá? Traçou a linha que atravessa o menos 180 graus, e ele pegou o cruzamento e levou ela na vertical e já mostrou a margem de ganho. Tá ok? Bom, mas ainda está em termos gráficos, eu gostaria de ter em valor. Bom, então essa expressão que a gente fez aqui, ó, GM e FR, tá? Vou tirar o ponto e vírgula aqui, ó, e olha o que ele me mostra. Agora ele está mostrando em valor numérico, tá? O meu ganho de margem. Tá? Então, o ganho de margem é 18,588379. Ok? Bom, dito isso, então, apliquei então essa expressão, assim como está aqui, ó. Então, o meu ganho de margem deu 18,58. Então, eu tenho um sistema, tá? Eu tenho um gráfico aqui de Bode, que ele vai então me dizer o seguinte, que eu tenho uma margem aqui, ó, de 18 decibéis. O Scilab sempre dá o resultado em decibéis, tá ok? Bom, mas não é decibéis que eu quero colocar lá no meu controlador. O meu ganho lá é adimensional. É vezes 1, é vezes 2, é vezes 3, é vezes 4, essas coisas. Né? Então o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que converter esses 18,58 em decibéis. Tá? A partir do gráfico de Bode. Então se vocês usarem outras ferramentas, tá? Então é importante sempre observar qual é a escala. Aqui, ó, se a escala está em decibéis, se a escala está em adimensional, tá? Então, vocês têm que verificar essas coisas. Ok? Bom, no caso desse Scilab, ela está em adimensional, em decibéis, e ele me deu em 18, tá? Então isso aqui significa o quê, ó? Bom, se eu tenho uma margem de ganho de 18,58 decibéis, aí eu tenho que saber o seguinte, que para eu converter o ganho em decibéis em ganho adimensional, tá? Como é que funciona? É 10 elevado a o ganho em decibéis dividido por 20, tá ok? Então vamos pegar esse ganho, dividir por 20, tá? E colocado como um expoente de 10. Então, mas agora ficou difícil esse cálculo aqui de se fazer, né? Ó, eu vou mostrar para vocês uma maneira bem fácil de fazer aqui numa calculadora científica que tem em qualquer Windows, tá? Qualquer computador tem uma calculadora científica, tá ok? Então vamos fazer aqui, eu vou fazer como demonstração. Então, 18... aqui é ponto porque o Scilab trabalha com ponto, mas agora a minha calculadora está em língua portuguesa. Logo, eu tenho que botar vírgula, tá? 18,588379, tá? Agora eu vou, isso é o ganho em decibéis e eu vou dividir por 20. Então, isso dividido por 20 dá esse valor, tá ok? Ó, isso dividido por 20 dá esse valor que aqui está. E eu quero que esse valor seja o expoente de 10. Então eu tenho uma funçãozinha aqui, ó, 10 na x. É só apertar 10 na x,
Pronto, tá lá o valor, ó. Na verdade não é 8.05, né? 8.05 vai ter um monte de casa depois da vírgula, né? Mas tá bom, vamos aproximar como 8,05, ok? Então, isso significa o quê? Que em malha fechada, o ganho KB pode ser até 8,5, que o sistema será estável. Então, em outras palavras, tá? Então, esse ganho 8 que o cliente propôs no início vai funcionar. Vai funcionar porque ele está dentro da margem de ganho, que vai de 0 até 8,5. Bom, então como é que a gente pode fazer isso para comprovar? Podemos usar uma ferramenta computacional para isso, e aí comprova se isso está certo, tá? E como que a gente vai fazer isso? Vou novamente recorrer aqui ao Scilab, tá ok? E eu vou chamar uma ferramenta chamada Xcos, tá? O Xcos, então, é uma ferramenta gráfica para eu montar diagramas de blocos. Uma vez que eu chamo essa ferramenta, eu tenho aqui os componentes, uma paleta de componentes, tá? E é para eu montar na minha área de trabalho. Como eu já tenho esse circuito montado, para ganhar tempo, eu vou mostrar aqui já o circuito montado para a gente dar uma analisada, tá? Vamos pegar aqui, ó, exemplo síntese. Ok, temos aqui já um diagrama montado, ó. Não é difícil de montar ele, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um degrau unitário, eu tenho aqui ó, um subtrator, eu tenho aqui um ganho, eu tenho aqui a minha função de transferência. Ó. Se eu clicar aqui duas vezes aqui para mostrar para vocês, ó, aqui está o numerador, aqui está o denominador, tá? Como a gente colocou lá no Scilab, a gente coloca eles aqui. A retroalimentação negativa, tá? E a simulação eu coloquei ela de 0 a 100, tá? 100 segundos de simulação, ok? Bom, e aí agora inicialmente eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um ganho igual a 8, tá? Por quê? Porque a margem de ganho é até 8,5. Então vamos olhar com 8. O 8 tem que ser estável o sistema. Então vamos verificar isso. Coloco o sistema a rodar, né? Ó. Tá aqui o resultado. Olha o resultado do degrau unitário que eu coloquei na entrada. Ah, mas ele em 100 segundos ainda está oscilando. Mas percebe que ele está convergindo, né? Então ele vai ser estável. Não agora, vai demorar um tempo, mas ele vai ser estável. Tá? Então já dá para dizer que o sistema é estável, ele tende à estabilidade. Mas podia ficar melhor? Sim, acredito que sim. Mas vamos lá, vamos analisar um pouquinho mais. Agora vamos pegar aqui ó, o ganho e vamos colocar ele em 8,5, nesse caso 8,5. Ok, e agora quando eu executar, olha só. 8,5 eu estou no limite, eu estou exatamente no limite da margem de ganho. Então, o que significa estar no limite? Significa que ele não vai ser nem estável nem instável. Ele vai ser marginalmente estável. Dentro de uma margem, ele vai se estabilizar. Ele não vai tender a convergir ao degrau unitário, mas também não vai tender ao infinito. Ele vai ficar marginalmente estável, dentro de uma faixa. Tá ok? 8,5. Agora vamos colocar ele como 9. Aí agora já extrapolei, né? Já estou acima da margem de ganho. Olha lá o que vai acontecer, ó. Ó, já está aumentando. E a tendência é ele ir para o infinito, tá? Ou seja, sistema instável. Ok? Bom, com isso eu comprovei, né, que realmente 8,5 é a margem de ganho. Mas eu não queria aquela coisa assim que demorasse muito tempo. Bom, então diminua o ganho. Vamos colocar um ganho igual a 5, por exemplo. Tá? Ok? Olha lá, ó. Já quase em 30 segundos ele já estabilizou, ó. Bom, mas dá para melhorar? Dá. Vamos botar um valor menor aqui, ó. Igual a 1, por exemplo. Tá? Olha lá, ó. Questão de 20 segundos ele já estabilizou. Tá ok? Então notem que com isso a gente comprova, tá ok? Que um sistema, então, analisado pelo gráfico de Bode, ele te disse que dá para fazer. Dá para fazer uma retroalimentação, desde que o sensor tenha uma função de transferência igual a 1, tá? E tu coloque um ganho proporcional que varia, então, de 0 a 8,5, e não passe disso. Se tu fizer isso, o sistema vai ser estável, pode montar, pode investir, que vai ter um bom resultado. Aqui então aqueles gráficos comprovando para mostrar para vocês cada um dos elementos, ok? Bom, então em síntese é isso, é dessa forma que funciona o gráfico de Bode, tá? Então ele dá um bom resultado para a gente conseguir prever algo que ainda não foi implementado. Espero que tenham gostado, né? E até a próxima.